Mano, eu não tô conseguindo gravar vídeo hoje, cara, que... Senhoras e senhores, acabou a trade deadline, tivemos várias movimentações e a gente vai conversar um pouquinho mais separadamente sobre o posicionamento de cada time e como que eles ficaram após toda essa loucura. E um dos times que acabou se movimentando pós-trade deadline foi justamente o Los Angeles Lakers, um time que ficou de fora de qualquer tipo de movimentação. Tava todo mundo esperando que acontecesse alguma coisa envolvendo D'Angelo Russell, mas ele acabou ficando na equipe. E quem chegou agora para agregar nesse elenco foi o Spencer Dinwiddie. E pra gente falar a respeito do Spencer Dinwiddie, a gente vai ter que falar sobre a troca que aconteceu com o Brooklyn para poder que ele conseguisse chegar até o Lakers. Não foi tão simples quanto parece. Então, bora começar. E se você, assim como eu, gosta de acompanhar o seu time do coração fazendo aquela betzinha marota, eu vou deixar minha recomendação aqui da Stake. Eu já fiz a minha do dia, que vai ter Oklahoma City Thunder e Orlando Magic, eu vou de Oklahoma City Thunder, e vai ter Brooklyn Nets e Boston Celtics, eu vou de Boston Celtics. Pra quem acompanha o canal Trash Talk, vai receber mais dicas como essa do que eu vou estar postando no nosso Instagram, @canal Trash Talk, vai estar aqui na descrição. Mas você pode ir no link aqui no comentário fixado e usar o código GUIBEIRA pra você ter o dobro do seu primeiro depósito, até R$500. Pra você criar o seu cadastro é simples, pra você fazer o seu saque é simples, você só precisa ser maior de 18 anos e ter responsabilidade com a sua grana. Além de o melhor diferencial da Stake, você pode assistir o seu time do coração ao vivo. Então não perde tempo e cola junto com o Guibeira na Stake, que é sucesso, mano. Obrigado, Stake, por confiar no meu trabalho e até o próximo. Era apenas um rumor, era apenas um boato que o Spencer Dinwiddie assinaria com o Lakers, já que ele foi visto naquele jogo entre o New Orleans Pelicans e o Los Angeles Lakers. Inclusive foi um jogo bem bacana, que o Lakers jogou aquele uniforme Black Mamba, que é muito bonito. Ele assistiu aquele jogo ao lado do general manager da equipe do Lakers, que é o Rob Pelinka, e justamente por causa disso já estavam circulando rumores que ele assinaria com o Lakers, já que após a saída dele para o Toronto Raptors, os times na qual ofereceram contratos para o jogador que ele ficou mais interessado foi o Dallas Mavericks e o Los Angeles Lakers. Mas antes dele chegar nesse ponto, a troca envolvendo ele foi: o Dennis Schroeder foi pro Brooklyn, também justamente com Tadeusz Young, enquanto ele foi parar lá no Toronto Raptors. E ao ver essa troca, eu vi que foi muito positiva para o Brooklyn Nets, porque eles pegaram um armador de ofício para poder jogar com a bola na mão, que é o Dennis Schroeder. Eu acho que o nosso mano de Spencer Dinwiddie, ele é melhor jogando como um segundo armador, assim, aquela posição que ele fez ao lado do Luka, na época que ele jogou no Dallas Mavericks. E ele acabou indo para o Toronto Raptors. Chegando lá, eu achei que seria uma posição legal, ele jogando ao lado do Emmanuel Quickley, justamente para poder colocar o RJ Barrett na 3, ele jogando como um segundo armador. Esse time do Toronto Raptors, que foi montado ao final da trade deadline, é um time satisfatório. Eu acho que para um processo de rebuild é bem ok. Tipo, os caras saíram muito bem na foto com as trocas do Pascal Siakam e do Odiano Nobe. Poderiam ter pego peças melhores, mas acabaram segurando os jogadores por muito mais tempo e não permitiu isso. E aí nessa troca, com a chegada do Emmanuel Quickley, o Dennis Schroeder perdeu muito mais posição de quadra. No último jogo que eles jogaram os dois juntos, o Dennis Schroeder jogou 17 minutos, saiu zerado de quadra, enquanto o Emmanuel Quickley jogou 25, 24 minutos e saiu com a pontuação, com assistência e tudo mais. Então ele perdeu posição no Toronto Raptors a partir do ponto da chegada do Emmanuel Quickley. Eu acho que ele ir pro Brooklyn Nets agregou muito pra carreira do próprio Dennis Schroeder. Lá no Brooklyn Nets, na primeira partida que ele fez, ele já fez um double-double. Jogou muito bem, inclusive com 15 pontos, 12 assistências e 27 minutos de quadra, já que o jogador que ele está diretamente concorrendo pela vaga é o Ben Simmons, um jogador que nem entra praticamente em quadra. O cara jogou 11 partidas nessa temporada, tem um contrato horrível e o Brooklyn Nets ainda não conseguiu dar um fim nele. Eu acho que se o Brooklyn Nets arranjasse umas duas escolhas de primeiro round, a melhor coisa que eles fariam era se livrar do Ben Simmons. Cara, não dá pra você ficar pagando esse valor num cara que não entrega, nem entra em quadro direito, cara. Mas enfim, a respeito do Brooklyn Nets, a troca que eles fizeram pra trazer o Dennis Schroeder, eu achei que foi bem positiva, porque eles justamente acrescentaram um armador para a função de armador, e ele muito mais saudável do que o Ben Simmons, que fica sendo pago pra ficar no canto da quadra. Agora, o Brooklyn Nets, ele tem a fama de fazer más trocas. Por quê? Desde aquela troca envolvendo Kevin Garnett, envolvendo Paul Pierce, envolvendo Jason Terry, os caras só fazem trocas erradas. Por quê? Eles fizeram toda... Na verdade, eles têm um pouco de azar também, né? Essa troca em específico que a gente tá citando foi uma cagada gigantesca. O time tá até hoje sofrendo por causa daquela troca. Inclusive, aquela troca originou Jaylen Brown, Jason Tatum e todas as peças do time montado hoje do Celtics. Foi por causa daquela troca com o Brooklyn Nets. Mas enfim, os caras depois daquela troca tiveram a oportunidade de montar mais um super time com Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving. Esses três caras só jogaram junto apenas 16 partidas. E essas 16 partidas eles jogaram bem. E a maior parte do tempo quem jogou junto acabou sendo Kyrie Irving e o Kevin Durant, que jogaram a menos de 50% das partidas que poderiam juntos, por causa de lesões. Inclusive, foi engraçado que o Kyrie Irving, quando jogou contra o Brooklyn Nets, amassou o Brooklyn Nets. Os dois perguntaram por que ele não jogou assim no Brooklyn. Ele mandou os caras agradecer ao prefeito, tá ligado? Agradece lá ao prefeito que não liberou eu jogar sem tomar minha vacina.
Por causa de todos esses problemas, o segundo grande Big Tree que o time montou não deu certo também por questões externas, por questão de vacina, por questão de Covid, por questão de várias coisas. E aí, eles finalmente decidiram abrir mão de todo mundo, já que um dos caras do Big Tree tava sabotando o time, que era o James Harden, e eles pegaram justamente o Ben Simmons na troca do James Harden pra mandar ele pro time que ele queria, que era o Philadelphia. Cara, que troca ruim. Mas tá, e agora que eles estão com várias peças que eles poderiam usar pra adquirir mais capitais de draft pra poder efetuar uma grande reconstrução, já que o time não tá em posição de disputar playoff, mano, o time tá brigando ali pela 10ª posição. Ficar com esse time segurando jogadores como Michael Bridges, Cam Johnson, Dorian Finney-Smith, você pode pegar, sei lá. Pera aí, minha rapaziada, se tá gostando desse vídeo, dá um trabalhinho pra fazer isso aqui e você pode contribuir com isso, mano. Se você deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações, já vai estar incentivando a gente muito a trazer mais conteúdos como esse aqui pra vocês. E se você quiser ajudar esse canal de forma monetária, você pode agora se tornar um membro, ter vários benefícios, como trocar ideia com a gente, ajudar a decidir novos conteúdos e receber os vídeos antes de todo mundo, assistir antes deles serem liberados para que geral assista. Então, você pode olhar no Seja Membro aqui embaixo, se fizer sentido pra você fazer parte do nosso time, demorou? Então agora, sem mais enrolação, vamos voltar pro vídeo. Por esses 3 citados, mais o Ben Simmons, acho uma troca pra esse cara, nem que seja uma escolha de primeiro round, umas 12 piques por esses 4 jogadores, vai ser muito mais interessante demorar 4, 5 anos e montar um time sólido do que você ficar beirando ali play-in, disputando a 10ª vaga e ainda não pegar uma escolha de loteria e ficar nessa mesmice por vários anos. Eu acho que o Brooklyn Nets fez uma boa aquisição pra ajudar a organizar o time em quadra, colocando o Dennis Schroeder como armador titular, né, já que o Ben Simmons, ele veio como armador titular, mas eu não vejo ele ficando muito tempo saudável ao ponto dele já perder mais 3, 4 jogos seguidos. Então o Dennis Schroeder vai ter muito espaço nesse Brooklyn Nets, apesar de ser um time em reconstrução que não assumiu a posição de reconstrução. Eu acho que eles deveriam assumir essa reconstrução e fazer mais ou menos aquilo que o OKC fez, tá ligado? 4, 5 anos de reconstrução pra vir um time fino com vários jogadores jovens promissores aí. E foi mais uma decisão ruim do Brooklyn de manter as principais jogadores agora pra ficar disputando o 10º lugar, sendo que daqui 2, 3 anos eles vão acabar perdendo esses mesmos jogadores pra outras equipes maiores por menos valor, por menos escolhas de draft, por menos jogadores jovens na troca. Eu acho que eles cometeram um erro em ficar com as principais estrelas. Agora, pelo lado do Lakers, quando o Spencer Dinwiddie foi parar lá no Toronto Raptors, eles acabaram desistindo do contrato do Spencer Dinwiddie, porque ele é um contrato expirante de 20,5 milhões de dólares, e acabaram decidindo por cortar ele por mais espaço na folha salarial. Então, basicamente, eles trocaram 2 jogadores por um jogador que eles usaram para abrir espaço na folha salarial. Não teve nenhuma função a troca do Spencer Dinwiddie pro Toronto Raptors, além de liberar 20 milhões anuais para a equipe do Toronto Raptors e continuar com aqueles jogadores jovens que eles estão nesse processo de reconstrução. O Lakers, vendo isso, está esperando apenas que termine a parte contratual, que ele realmente oficialmente seja dispensado do Toronto Raptors e não tenha mais nenhum contrato envolvendo com o time, para que o Lakers consiga assinar com ele. Isso que tá demorando esse tempo assim até o Lakers conseguir fechar realmente oficialmente com o Spencer Dinwiddie. Segundo o Shams Charania do The Athletic, ele falou que as 2 principais escolhas, agora que ele vai ficar como free agent do nosso mano Spencer Dinwiddie, seria o Lakers ou o Dallas Mavericks, que ele já jogou inclusive pelo Dallas Mavericks. E por que ele chegou a escolher o Lakers? Eu acho que o Spencer Dinwiddie, após assistir o jogo contra o New Orleans Pelicans ao lado do Rob Pelinka, pode ser que ele tenha visto como ele agregando naquele elenco do Lakers a peça que faltava para poder que o time saia desse status de mediano e venha para disputar playoff de fato. Eu não acho que ele seja esse cara. Por mais que ele venha a agregar como um armador mais alto, ele acha que vai ser o armador mais alto dessa equipe do Lakers. Ele vai se reunir novamente com o D'Angelo Russell, coisa que ele já fez jogando na sua primeira passagem pelo Brooklyn Nets. Mas só que ele não é mais um cara jovem, né? Ele já tem mais de 30 anos, ele é um cara que tá fazendo 12 pontos por jogo com 6 assistências, ele vem pra fazer mais ou menos a mesma coisa que o D'Angelo Russell já faz e que o Austin Reeves também pode fazer. Então eu não vejo como sendo uma grande aquisição que vai mudar o jeito como o Lakers está nessa temporada, sendo o cara que vai resolver os problemas. O Lakers acho que precisava mais de um armador puxado pra parte defensiva, né? Um cara que venha pra agregar, pra poder parar um Jamal Murray nos playoffs, por exemplo, um cara que consiga marcar uns armadores de elite de frente, assim como, sei lá, o Kyrie Irving, um cara que consiga parar o Kyrie Irving jogando de armador, sabe? E não um cara pra trazer 12 pontos por jogo, 6 assistências com 32% de aproveitamento pra 3. Pode ser que eu esteja muito errado, mas eu não acho que o Spencer Dinwiddie vai ser o cara que vai resolver os problemas do Lakers nesse exato momento. Pelo valor que o Lakers vai pagar nele, que vai ser provavelmente um contrato mínimo de veterano, assim que tudo for certo, né? Eu acho que é válido, porque te permite fazer numa off-season, que eu acho que vai ser o grande jogo do Lakers, vai se esperar acabar essa temporada e antes da temporada que vem fazer uma grande troca envolvendo vários nomes, ter o Spencer Dinwiddie
Indy pra ser um segundo armador, pra ser um armador reserva, um cara que vem do banco, se pá, pra um jogador de mais alto nível, como na lista do Lakers, inclusive, estavam falando a respeito de Donovan Mitchell. Eu acho que é muito difícil do Donovan Mitchell sair do Cleveland Cavaliers, agora que o Cleveland simplesmente engatou em 17 vitórias nos últimos 18 jogos, então é um pouco ousado do Lakers pensar em trazer o Donovan Mitchell no final dessa temporada. Mas de qualquer forma, eu acho que a troca do Spencer Dinwiddie, pelo valor que ele vai assinar, que vai ser um contrato mínimo de veterano, foi muito positiva pra ter um armador reserva quando eles fizerem uma troca maior. Mas não me entendam mal, eu posso estar totalmente errado, mas o Spencer Dinwiddie não vai resolver os problemas do Lakers nessa temporada. Assim como o Dennis Schroeder não vai resolver os problemas do Brooklyn nessa temporada também. Mas no geral, como a gente veio falar desses dois nomes, eu acho que os dois nomes foram super positivos, tanto para o Lakers quanto para o Brooklyn. O Lakers que vai assinar por um cara que vai conseguir vir de armador reserva por um valor muito abaixo dos 20 milhões que ele estava recebendo. O Brooklyn realmente pegou um armador para fazer a posição de armador, que era o que eles estavam precisando. E o Toronto Raptors saiu com 20 milhões a menos que eles vão pagar por ano aí na folha salarial. Então, meus manos torcedores do Lakers, esperem uma troca um pouco maior acontecendo no final dessa temporada. Eu acho que o Lakers vai ficar ali disputando a zona entre playoff e play-in e vai acabar saindo na segunda rodada essa temporada, e na temporada que vem pode planejar algo um pouco maior para modificar o elenco. O Brooklyn Nets vai ficar, já que não decidiu trocar nenhuma dos jogadores maiores que eles têm os contratos atualmente, disputando as últimas zonas de play-in, que vai ser uma coisa ruim pro time, e eles vão acabar recebendo menos do que eles deveriam por esses mesmos jogadores que vão acabar saindo da equipe de qualquer forma, enquanto o Toronto Raptors, que é o último nome envolvido nessa troca que a gente conversou hoje, ficou com 20 milhões a menos na folha salarial e vai ficar de fora dos playoffs, porque já assumiu o processo de reconstrução do time e tá fazendo isso com bastante paciência, que é como um time deve lidar. Uma situação, no caso, que o time se encontra agora. Mas essa é a minha opinião, rapaziada. Eu quero saber de vocês agora o que vocês acharam dessas trocas que a gente conversou sobre hoje. Sobre o Lakers, sobre o Raptors, sobre o Brooklyn. Quem vocês acham que saiu a melhor? Se algum time tomou uma decisão boa ou se foi uma decisão horrível. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante pra esse canal. Então, muito obrigado por assistir mais um vídeo. A gente se vê no próximo e falou!